Boa noite, pessoal. Me chamo Eduardo Catapreta, meu amigo Bernardo. Opa. E hoje nós temos um convidado ilustre, foi meu professor, foi meu professor de educação física, quem me apresentou o handball, uma das referências na minha vida, posso falar isso aí. Obrigado. Professor Nilson Abrantes. Obrigado. E fico feliz aqui estar sendo convidado, até estou querendo saber por quê, mas agora você está me falando de ter sido meu aluno. E eu vou até antecipar o seguinte, que hoje a minha relação com meus ex-alunos é muito grande, muito grande. Tenho muitos que me protegem, o caso do Catapreta é um desses também. Desde o meu mecânico, o meu médico, o meu advogado, geralmente tem um ex-aluno ali. Isso é muito importante e obrigado pelo convite de vocês aí. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre a história da vida do Nilson, que é uma pessoa que a gente vai chamar algumas pessoas durante os nossos programas, que vão ser convidados aqui, para ser como fosse uma homenagem mesmo, né? Geralmente eu sou homenagem a outra quando morre, né? O Brasil tem essa mania, né? Morreu, Pelé morreu, passou o filme do Pelé na televisão. Enquanto ele não tinha morrido, não tinha passado o filme dele. O Brasil tem essa mania de valorizar as pessoas quando morrem, a gente nosso programa aqui quer valorizar as pessoas em vida. Né? E a importância do Nilson tem na minha vida e na vida de um monte de aluno, que tem até um encontro, né, Nilson? Um encontro de ex-alunos do handball, que já chegou a ter vários times jogando, né? Já tivemos em Barra Mansa 7 colégios que a gente participava com equipes. Montei equipes em 7 colégios, né? E em certo momento, lá na época do Orkut, né? Isso mesmo. Na época do Orkut, o pessoal começava aqueles marrentos. Vou dar o nome aqui, o Júlio Cine, né? Que o pessoal conhece como defunto, e o Carlos Roberto Júnior. Eles dois marrentos, de idades totalmente diferentes, colégios totalmente diferentes, começaram a tirar onda com a cara do outro, que eu jogo mais, eu faço, aconteça, aí marca um local aí pra gente jogar pra ver qual é. E eu tenho isso gravado, tá lá no YouTube o vídeo, né? Do encontro. E nesse encontro o Júlio viu que o Júnior, você conheceu o Júnior jogando, era um monstro como goleiro, e ele, o Júlio hoje é um dos grandes jogadores de handball, joga até hoje, master e tudo. E no final os dois se cumprimentaram e falaram, poxa, você realmente joga muito. A partir dali foram encontros, já são 17 anos. 17 anos, é maravilhoso. Não existe mais aquele negócio de idade, nada. Tornou-se uma família. Um se preocupa com o outro. É maravilhoso. É um dos maiores presentes da minha vida aquele encontro. E agora a gente quer fazer meio que um... a gente tem umas histórias para poder lembrar aqui, mas a gente queria fazer um cronograma. Começar lá de trás. Por que o handball entrou na sua vida? Olha, na verdade, o meu sonho era ser engenheiro. Eu tenho uma facilidade com cálculos maravilhosos, né? Meus 2 filhos são engenheiros. Eu tenho na família vários engenheiros, economistas, tem uma médica, e o resto é tudo nessa área de cálculo. E eu entrei na SABEC, você também falou, eu fui aluno da SABEC em 78, e um professor lá, maluco, lá falou, não, vamos conhecer um esporte novo. Eu tinha acabado de entrar, só que com 16 anos. E até os 16 o que eu praticava era futebol, judô, né? Fiz judô, ciclismo, mas não conhecia o handball. E ele apresentou pra gente assim, durante 6 meses, ensinou. Mas você sabe aquele rapaz tímido, calado, que não falava, nem olhava para o lado? Pode acreditar ou não, mas era eu. Comecei a me enxergar, porque as meninas também me enxergavam. Ele joga handball legal, né? E aquilo, você sabe que isso é um motivador. Então o professor ensinava, eu estava lá, as meninas olhando para a gente, vou jogar esse negócio é bom. Me apaixonei. A tal ponto que isso foi em 78, em 79 eu já tinha feito um time de rua. Catei uns moleques do colégio lá, vamos jogar. Meus 2 irmãos eram melhor do que eu, inclusive. O Matos era um goleiraço, meu irmão, e o outro pivô, Edilson, muito melhor. Os 2 foram convocados para a seleção carioca, para você ter uma noção. Mas a gente saía para jogando. Eu já tinha o tino de jogar handball e ser técnico. Aí um dia, nós fomos para o Ilha Clube, conseguimos a quadra, começamos a treinar, aquele time do Ilha que até hoje foi criado, né, com a gente lá, através do Jorge Maurício, que é um grande amigo lá de Resende. O pessoal chegou para mim, olha, você joga ou é técnico, porque você ser técnico e jogar não está dando certo, né? E eu comecei a ser técnico ali já na década de 1980. Me apaixonei. Aí, para mudar para a educação física, foi um piscar de olhos de 80 e eu já estava na faculdade, quer dizer... Comecei a minha carreira ali. Eu lembro do Nilson chegando com o Chevetinho, né? Chevetinho Bege. Você que a gente lembra disso aí, né? Depois trocou para um Voyage. Olha como é que a gente vai lembrando. Ele lembra mesmo. Depois trocou para um Paraty. Olha, aqui eu tenho até hoje. Então, tá vendo meu negócio? 25 anos que eu tenho aquele carro. Eu adoro aquele carro. A gente lembrava porque a gente ficava olhando lá para baixo.
doido pra chegar o Chevetinho à tarde lá, com as bolas de handball pra gente jogar, né? Tem gente que passa na rua, viu minha Paraty, né? O Nilcinho tá por aqui. E eu tô falando de alunos antigos. Sim, Nilcinho sim. tá por aqui. Ele sabe a placa do cara. É isso mesmo, é que quando a gente é criança, né? Então, assim, no colégio tudo, a gente quer jogar bola, a molecada quer jogar bola, né? E o Nilcinho teve essa parte do handball aí, que, na verdade, pra mim, a gente fala, quando a gente tem encontro, a gente conversa bastante sobre isso, que o handball na região sul-fluminense aí, você foi um dos grandes nomes tivemos vários. Eu tive pessoas que me referência, por exemplo, o Carlos Augusto Ribeiro, lá de professor em Resende, falecido. Sim. Foi um grande professor de handball. O Fernando Vitorino também, quando ele veio para Barra Mansa, ele trouxe um handball diferente, que era mais técnico. O handball que eu jogava aqui era muito mais força. E aquilo favoreceu para quem tinha mais habilidade e não força, né? Tiveram vários professores aqui que ajudaram no handball. Eu só tive uma parte ali. Não, mas foi bacana. Tinha as rivalidades, né? O Melchior, tinha o Caio Marques. Com certeza. O Caio foi meu atleta também, 2 anos no Sabec, mas ele foi um grande adversário. Nossa, era bacana ganhar do Verbo na época, né? A gente ganhava bastante. Ganhamos, algumas vezes, não muitas não, tá? Esse pessoal seguindo nos encontros, é até comentado isso, todo mundo só fala das vitórias, ninguém lembra que perdeu o jogo, cara. Todos nós já tivemos, todos os dois lados. Nós tivemos times inferiores que ganharam o Verbo e a mesma coisa ao contrário. O Verbo ganhou da gente quando a gente achava que ia ganhar. E era uma rivalidade muito bacana. E, Nilson, fala um pouco que você foi uma das pessoas escolhidas para poder levar a tocha, né? Nossa, já está chegando nisso? Vamos lá. Estou acompanhando aqui, vamos lá. Com uma roteira aqui, né? Não, tudo bem. O que acontece é o seguinte, houve uma reunião um dia dentro da prefeitura, onde dizendo que nós tínhamos a possibilidade de Barra Mansa receber a passagem da tocha. Sim. E não estavam conseguindo fechar isso. Através do professor Ricardo Rosas, cara, um grande amigo, meu chefe, inclusive, ele correu atrás e conseguiu trazer a tocha para Barra Mansa, passar para ali, porque ele ia passar de Resende para Volta Redonda direto, e não passar para Barra Mansa, poxa vida. Então, nessa conquista, foi comentado, e eu cheguei a comentar isso na minha casa. Aí, a minha esposa e meu filho fizeram um movimento de convocar amigos para ver se poderia ser um dos condutores. E fizeram vários e-mails enviados para o Comitê Olímpico. Mas, para você ter uma ideia, eu teve um ex-aluno meu, condutor da tocha, né, o Renato, ele já sabia 3 meses antes. O Tato. Que é o que fez parte do Descendo pelo Ralo. Isso. Comigo, entendeu? É o Tato. O Tato que era eu, o Tato é um dos condutores da tocha. Foi eu, o Tato, o fundador do Descendo pelo Ralo, na Rádio Barão. Então, exatamente. Foram 3 professores de educação física. O Ricardo Rosas, né? Merecidamente, foi o cara que trabalhou, batalhou. O Tato, que depois eu vim descobrir como é que ele foi. Porque para você conduzir a tocha, você tinha que mostrar uma história, e se o comitê achasse a história interessante, eles te convocavam, né? Eu não enviei a história. O que aconteceu foi que muitas pessoas enviaram e-mail. Se me dá licença aqui, não sei se vai pegar aí. Só para segurar a câmera ali. Então, essas histórias que aqui foram contadas, né? Eu só vou dar uma lida na primeira, se me permite, que a primeira para mim foi uma coisa que é até difícil de falar, né? Indico esse amigo que se doa por inteiro a sua profissão, e ele sabe que tem em suas mãos a responsabilidade de conduzir o processo de crescimento humano, até mesmo tirando do seu bolso, porque as suas aulas de educação física ficam mais enriquecidas. Tem o projeto de xadrez muito conhecido, que é uma outra coisa que a gente vai conversar daqui a pouco, muito conhecido na cidade. É muito responsável, suas ações pensando no reflexo dos seus alunos, e acho muito nobre da sua parte, tem em uma relação com os seus alunos que faz toda a diferença no aprendizado. Essa questão da relação dos meus alunos, a maioria aqui foram meus alunos que mandaram. Aí o Comitê Olímpico, aliás, essa frase, esse texto foi colocado pela pessoa que minha parceira da minha vida, minha esposa. Então, que está aqui no estúdio também. Tá no estúdio. Ela captou exatamente, eu leio, não é por ser minha esposa, mas ela sabe exatamente tudo que eu passei. Todas as histórias, de não dormir várias noites por causa de jogos. Né? Então, aí o Comitê Olímpico recebeu tantos e-mails, que um dia entrou, olha, nós estamos recebendo um monte de e-mail aqui que não é o caminho, mas aí você fica aí atento que pode acontecer. Rapaz, eu estava no médico, aliás, eu estava num comércio em Barra Mansa, e recebi uma ligação, olha, 3 dias antes da tocha passar, 3 dias, você vai ser um condutor. Mas todo mundo já sabia, 3, 4 meses antes já sabia, eu fiquei sabendo 3 dias antes.
Aí perguntaram, você quer ser o condutor? Eu falei, eu não sabia nem se eu falava assim ou não, porque eu estava chorando, né? Lógico. Eu estava chorando. Aí eu saí dali, eu fui direto pro médico, porque eu estava com a dor na coluna, eu falei, você tem que me dar um jeito para eu correr, cara, eu tenho que correr 200 metros. Ele conseguiu. Tem no YouTube lá uma síntese de vários vídeos de muitos alunos que gravaram e mandaram para mim depois. E tem um vídeo completo do como é que foi a condução. Eu posso dizer para vocês, se eu tivesse que escolher um local na minha cidade para conduzir, era exatamente ali. Não tirava 1 metro para lá nem para cá. Por quê? Eu, quando eu recebi, olha, você vai correr da loja tal até a loja tal. Eu passei em frente ao comércio que era do padrasto do meu pai, o meu avô, como um pai que eu tive para mim. Ele foi que pagou a minha faculdade. Olha. Então eu falei para a guarda, eu vou parar. Eu falei, vai parar por quê? Eu vou parar. Quando eu parei, eles até atropelaram. O que está acontecendo? Eu virei para o comércio, levantei a tocha já acesa, chorando, e agradeci pela oportunidade que ele me deu de estar naquele momento ali. Você me desculpa, mas eu tenho que falar isso, porque ele é padrasto do meu pai, não tinha nada a ver, mas o cara falou, não, você vai fazer educação física porque você sempre quis. Bacana. Poxa vida, não ia perder essa oportunidade. Então não tinha outro lugar melhor. Quando eu fiz a curva, quem conhece Barra Mansa, entrando na Joaquim Leite, eu nunca vi tanta gente na minha vida naquele lugar. Eu fui lá um dia. Então você é um dos que gritava. O negócio de gritar de si foi de todos os lados, né? Todos os lados. A visão desceu para poder ver na época. Meu Deus do céu. Olha, ali foi para mim, tanto é que um dos momentos da minha profissão tem aqui, número 1, tocha olímpica. Top, para mim, não existe. Porque, outra história, eu poderia ter contado para o Comitê Olímpico. Desde 10 anos, 15 anos antes de pensar que ia ter a Olimpíada no Brasil, eu já fazia tocha olímpica. Eu faço tocha olímpica até hoje, dou para alguns professores. Se algum professor quiser, eu posso mandar para você. Desde que você use, lógico. Eu já dei. Por quê? Porque eu acho um símbolo tão bacana. E eu já criei até a pira olímpica, era desmontável, eu montava. E nas escolas eu fazia isso. Abertura dos jogos. Eu fiz no Barão, Paulo Basílio, Sabec, vários colégios, eu montava lá e fazia a tocha, com música, com tudo. Porque é um símbolo tão bacana. E acabou que eu conduzi a tocha olímpica. Né? Foi um momento maravilhoso. Não sei se vocês querem, mas eu tenho a tocha olímpica aqui para mostrar. Não, vamos mostrar para a gente. Pode mostrar? Não? A oportunidade é dessa aí. A tocha aqui, o Renato quer ver a tocha do Nilson aqui. A tocha olímpica é o seguinte, alguns poucos receberam de presente a tocha olímpica. Nós, outros não. O Renato, por exemplo, o Tato, ele ganhou a tocha olímpica. Bacana. Essa aqui é a verdadeira. O que passa para o outro, na verdade, é o fogo. A tocha é a condução. O fogo é que você passa. Então, essa aqui é original. Caraca, tá? Então, como eu faço com todos os lugares, eu já apresentei essa tocha em muitos lugares. Né? Todos os lugares. Se você dá um clique, ela abre. Olha só. É a única tocha olímpica do mundo, a do Brasil, que tem esse movimento. E no segundo clique ela solta o gás que deveria ter aqui dentro para você acender. Olha, viu? Que chique, hein, cara? É linda, né? Isso ficou aqui... Ficou empolgado com a tocha do Nilson? Você quer pegar? Passo para vocês aí, que você é um dos representantes. E eu coloquei lá, eu represento aqui muito tanto bacana, os meus ex-alunos, a minha família, os meus colegas de faculdade de educação física, que eu amo de paixão, tá certo? Vou botar no mural? Pode. Mas vai ter, né? Eu trouxe porque você é um dos que eu representei lá também, você sabe muito bem disso. Quer pegar na tocha? Com certeza, claro. É bacana, cara, isso aqui é impressionante, né? Maravilhoso. Foi um momento maravilhoso no Brasil e não sei se repete. Com certeza. É muito difícil. É por isso que é uma coisa assim exclusiva. Tirando a Magalu que caiu de joelho lá, né? Que virou até meme, né? Mas fica bacana. Essa parte é um momento histórico para o país, né? Histórico. E é pesadinho pra você muito, correr. Não, para 200 metros. 200 metros? 200 metros, mas a emoção era mais pesada. Juro para você. Quem olha lá no... Pesa mais, né? Não, quando você olha, vê Rafael Turella, acho que veio do Rio. Vou devolver sua tocha aqui. Obrigado, meu querido. Posso deixar aqui na mesa? Pode deixar. Com licença. Mas enfim, ele veio para Barra Mansa, ele é do Rio. Quando ele chegou perto e passou o fogo para mim, quem vê meu rosto lá na hora sabe, eu estava chorando muito, cara. Mas estava chorando, agradecendo a Deus. Eu pedi, obrigado, Senhor, uma oportunidade maravilhosa que eu jamais pensei em ter na minha vida. Eu devo
Sim, por E merecer isso, né? diz que essa tocha não apaga, né? Fica acesa direto, né? Ela Não. é acesa um período de tempo e Não, depois o fogo é aceso na Grécia, né? e ele é aceso através de uma questão do sol que faz o reflexo e acende, e ele é conduzido para o país. Só ele vai se apagar no final da Olimpíada, aí ele apaga. Bacana, só né? vai ser aceso na próxima Olimpíada. Ele só é aceso durante a Olimpíada inteira, né? Praticamente Ele apaga fica no final. aceso, Ficar aceso, né? ele vai da Grécia até a pira olímpica oficial. Lá ela vai ficar acesa até o último dia. Quando apaga, ela só vai ser acesa novamente no próximo período olímpico. É uma coisa muito bacana. É linda. Enfim. Eu sim, tem história aqui para 3 podcasts, sabe disso, né? Mas tá vendo que os scripts aqui tem história? São 39 anos de profissão. Muita coisa, né, Se eu cara? fosse contar todas, né? Tem umas que pode, outras não podem, enfim, mas... Tá falando que tem 2... Sabec, né? Que tem 2 títulos de handball no mesmo ano. Isso aí eu participei, então tem que contar. não, isso eu tenho que falar porque tem que contar, né? Eu participei disso aí, ele né? puxou pro lado dele agora, gente. Eu vou ler ali, que eu vou puxar pro lado dele. Na verdade, eu considero assim, eu não lembro dos títulos, não tem isso, graças a Deus nunca foi meu objetivo. Eu sempre tive um embate entre ser técnico e ser professor. Eu tinha a ferramenta do handball, principalmente, porque eu fui técnico de vôlei, handball, basquete, até de queimada eu fui técnico. O pessoal fala, queimada? Sim, meu time tinha tática e técnica, acredita não, mas tinha. Porque era um princípio para o trabalho de handball, né? Enfim, então eu tinha um embate, porque você para ser técnico, você tem que usar de artifício, às vezes, que não procede para você ganhar o jogo. O técnico é isso. Você tem que usar de tudo, né? E o educador não pode. Não que eu não tenha feito, que eu já cometi esse erro, mas é para aprender. Tá? Eu peço desculpas àqueles que sabem que eu possa ter feito, enfim. Eu me lembro de uma vez só, mas acontece. Mas o professor, o educador, ele tem outra visão. Então você chega num limite, então perde o jogo. Por isso que título não é de tudo. Eu tenho uma história para contar do título que nós perdemos aí. Mas esse troféu aqui foi dado pelo Verbo Divino, para o campeão. E eu coloquei atrás aqui da época os campeões, que eram campeões no mesmo ano. Fomos campeões do Geverdes. 2 categorias, né? Eu vou falar por que do Geverdes. Geverdes foram os maiores jogos escolares da região, disparado. E vinha time do Rio de Janeiro jogar aqui. Sim. De toda a região vinha jogar. E eles foram o promotor do desenvolvimento da qualidade técnica de muitos esportes em Barra Mansa. O pessoal do Verbo Divino naquela época, eu tenho muita saudade, tá? Mas foi um trabalho maravilhoso que eles fizeram durante anos. E eu tive, assim, alguns títulos, vários maravilhosos, de vôlei, fui campeão de vôlei 2 vezes, mas esse do handball de 2 anos, que é o xodó meu handball, foi um prêmio enorme. O Cata Preta estava no time, porque era um timaço. Mas, o Cata Preta, deixa eu dar uma adenda aqui. Era possível fazer isso por causa do projeto da escolinha de handball da Sabec. Sim. Né? Eu vou citar assim, como é que era esse projeto? Ele era baseado no sistema escoteiro. Quem não conhece, professor de educação física, quem não conhece o sistema escoteiro, quem não conhece o escotismo, procura. É uma outra faculdade de educação física que eu fiz quando eu conheci o escotismo. Mas é de sério. Tá? Aqueles pais que querem participar da educação dos filhos, procurem. Existe em Volta Redonda e Barra Mansa grupos de escoteiros maravilhosos. Então, eu tinha 120 alunos para dar handball. Como é que você trabalha com 120? Eu usava método escoteiro. O método escoteiro eu dividia em 4 times. Você lembra dos times? O seu time era o... Silverball. Silverball. Silverball, lembra? Não esquece, você vê como é importante não isso. Esquece, não. O Silverball tinha o Gladiadores, tinha o Slayer e tinha mais outro que eu não me recordo o nome. Enfim, esse time, tradicionalmente, mesmo quando o Cata Preta saiu do time, ele ficava, o nome do time e tudo, as cores, eles defendiam. E o projeto você vai entrando aluno e o mais velho passa a ser o capitão do time. Eles vinham até mim, o método escoteiro é isso, eu dava a lição e eles iam lá, treinavam o time. Por quê? Porque há interesse dele treinar, porque na hora do campeonato, o time dele, se ele não treinou direito, não vai ganhar. Então, eles passavam a ser uma questão de eu ensino direito, ele está aprendendo a ser líder, e eles a respeitar o líder, o capitão do time. E com isso, na hora do campeonato, o embate era grande. Para você montar uma seleção dali era fácil demais. Todos os times da Sabec eram grandes por isso, porque qualquer reserva entrava fácil. Não é isso? Eu lembro de um grande exemplo do poder da liderança, né, causada por isso. O César Cruz de Souza, um capitão que nós tivemos maravilhoso,
Era um capitão fantástico. Eu estou no GVERTS, um aluno, que acho que foi o Gustavo Barizon, machucou, e eu tive que socorrê-lo. E o time ficou abandonado na quadra. Porque o garoto bateu nele de uma forma mais grosseira, foi excluído. 2 minutos. Quem conhece o handebol sabe a regra. Então ele ficou 2 minutos fora, o adversário. O meu atleta ficou fora machucado, entrou um outro substituto. O César, do nada, eu só ouvi o som assim, sai! Ele gritando, sai! Ele mandou o time marcar todo mundo individual. Nós tínhamos com a mais, tomamos a bola 2 vezes, fizemos 2 gols. Quando o time dele retornou, volta! Eu não falei nada. Eu fico arrepiado de lembrar isso. O poder de liderança dele, respeitado pelos que estavam em quadra. Sim. Ele tinha autonomia, ele não precisou perguntar para mim. Ele viu, estava ocupado, eu sou o líder. E tomou essa posição. Olha o aprendizado de liderança que ele teve ali. Tudo né? para a vida. E não foi só ele, eu tive vários que fizeram isso também, mas esse é um exemplo maior, porque eu estava ocupado atendendo o garoto machucado. Quando eu olhei, ele já tinha tomado a posição, e corretíssima. Fizemos 2 gols, ganhamos o jogo, ganhamos o campeonato, inclusive por causa disso, porque tínhamos o líder e tínhamos, dentro de quadra, uma pessoa que poderia substituir o técnico. Aliás, às vezes eu até atrapalhava, tá? Não, mas sobre esse campeonato aqui, eu vou contar uma parada. Pode falar, que você tem mais histórias que eu. Desse campeonato aqui, o goleiro machucou o dedo no aquecimento. Foi. Estava aquecendo lá fora, machucou o dedo. E na época eu fui artilheiro de quase todos os campeonatos que a gente tinha disputado na época. Verdade. Eu tenho as medalhas de todos os artilheiros lá, né? Aí o Nilson pegou do nada e falou assim, aqui, ó, Cata Preta, você vai pro gol. Mas você já tinha sido goleiro. Então, eu falei assim, pô, eu faço o gol, um dos mais faz gol aqui, vai me botar no gol. E aquele dia eu tava ruim. Toda a bola que o pessoal arremessava, a bola entrava. Não tinha treinado, né? Toda a bola entrava. A gente só fazia um gol lá e tomava um aqui. Fazia um gol lá e tomava aqui. Chegou no finalzinho, nosso time ficou com 2 jogadores afastados por 2 minutos. A gente estava ganhando de 36, se não me engano, 35, 44, 34. Então, um gol de diferença. Aí teve os 7 metros no último segundo. Né, eu lembro disso aí. No último segundo, eu falei, não tinha catado nenhum, cara. Aí eu falei, se a gente catasse, acabava o jogo, a gente ia ser campeão lá, daquilo lá, né? Eu lembro disso aí. Eu lembro lá que eu peguei, fechei o olho, rapaz. Pulei pra frente. Eu escolhi os lados em tudo, errei tudo. O que eu vou fazer? Eu vou pro errado agora. Eu vou pular com as pernas abertas pra frente, vou fechar o olho e vou. Quando eu fechei o olho, pulei, senti um negócio pesado no meu pé, assim. Quando eu olho pro lado, tá todo mundo gritando. Ganhamos o campeonato. Ganhamos o campeonato com uma bola. A única bola que eu defendi. A única que ele defendeu foi o campeonato. Foi o campeonato. Aí a gente lembra disso. É verdade, tá? Chegou por intuição. É lógico que ele vai recordando as histórias, a gente lembra disso aí sim, mas são tantas histórias de jogos, cada uma história diferente. Era bacana demais. Assim, bacana porque a gente, como a gente se sentia importante. Vamos supor, vou falar eu como atleta, né? Sim. Eu tô gordo de novo hoje, mas na época eu era gordinho quando eu comecei. Assim. Aí eu fui pro gol, porque o gordinho vai pro gol, né? Na handebol é assim, vamos botar a rolha no gol ali, né? Aí eu fui gordinho e fui pro gol. Aí eu gostava, cara, de ser goleiro e tal, comprava blusinha e tal, lembro até hoje. Aí, fazendo handebol, aí eu comecei a fazer handebol, com o Boeing fazendo vôlei, com o Luiz Antônio fazendo basquete. Luiz Antônio Carvalho Rezende, meu irmão. É isso aí. Então eu fazia todos os esportes. E comecei a emagrecer, né? Eu comecei a ficar magrinho. Quando eu emagreci, eu fiquei igual uma vara. A autoestima foi lá em cima. Foi. Aí eu fui. Voltou aquela minha história lá. Aí eu fui por quê? Eu fui para jogar na linha, o handebol na época lá. Foi isso mesmo. E aí eu passei a jogar na linha lá. E na época eu era muito maior do que qualquer outra criança da minha idade. Eu tinha, um exemplo, 12 anos. Um dos motivos que ele era artilheiro. Pior que não. Eu era muito grande, né? Mais lento, mas era muito grande. Na época, mas assim, então foi. E como que a gente se sentia importante. Foi assim, como que era. É autoestima. Era uma coisa assim. Não é questão do esporte só, é autoestima. Assim, por mais que hoje eu, como profissional dentista, né, a gente tá tendo bem na carreira, tá com tudo na vida que acontecendo, a sensação do handball, daquela época, de jogar um campeonato, de não sei o quê, você não passa nunca mais na vida, não. Por isso que a galera vai nos encontros. Acho que é mais para relembrar também do que daquela emoção bacana que era. Eu posso, assim, falar para você uma coisa. Eu nunca me considero um grande técnico de handball. Eu gostava de jogar, sim, eu conheci alguma coisa. E também nunca fui um grande professor. Eu conheci vários professores melhor do que eu, vários, técnicos e professores. Mas uma coisa eu vou falar para você, eu fazia com amor com as crianças. E isso é diferencial, porque você vê que o encontro, o carinho que eu recebo de vocês não tem preço. Eu estava falando agora há pouco, os profissionais que eu trabalho hoje de manhã na Alta Elétrica, foi meu aluno,
o mecânico que foi meu aluno, meu advogado, meu médico, são tantos que estão a você, inclusive também, que me convida para vir para cá, quer dizer, me defendem, sabe, me protegem, mas é carinho. Isso porque eu acho que eu dei muito mais do que carinho. Eu queria muito mais educar, ter a oportunidade de usar a ferramenta para educar do que outra coisa. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de ter passado como professor educador. E a história do handball vice-mundial? Não, vice-estadual. Estadual. Quer mundial dizer, não foi tanto, mundial não. Vice-estadual. Não, esse foi legal, porque nós entramos num campeonato, porque não estava tendo jogos. Eu catei a molecada lá do Sabec e falei, gente, nós já treinamos tanto, vamos ver se a gente entra nele só para participar por um tempo. É uma história bonita também. Por quê? Os jogos eram no Rio de Janeiro. E muitas das vezes o time, em todos os jogos, nunca foi completo. De cara, nós pegamos um jogo contra a Barra do Piraí, contra o Sandro Aredes. O time do Sandro era melhor do que o meu, do Sabec, era melhor. Aí nós começamos a jogar e eu estou tentando olhar friamente o que estava acontecendo. Foi uma das primeiras vezes que eu parei e analisei como se fosse um jogo de xadrez. Eu olhei onde tinha o ponto fraco dele e onde estava o nosso forte. Alterei o time e ganhamos o jogo por 2 jogos. Faltando 2 minutos, nós viramos o jogo. Foi um jogo maravilhoso. O time deles era melhor. O Sandro sabe disso. Joguei xadrez. A partir dali era todo sábado, domingo no Rio, porque era chamado dupla eliminatória. Você tinha que perder 2 vezes para sair do campeonato. Só que a gente não perdia para ninguém. Né? A garotada, que não conhecia muito bem handball, a gente já ganhava o jogo no aquecimento. Você sabe, no aquecimento do handball tem muita gritaria, aquele movimento, e o pessoal ficava olhando para a gente apavorado quando começava o jogo. 5, 6, 7 gols, eles jogam igual a gente, só que já estava na vantagem, fomos adiante. Teve uma passagem muito forte também, que foi em 2001, eu jamais vou esquecer isso, que eu tinha acabado de entrar numa casa nova, minha família toda lá, dia 14 de agosto de 2001, aniversário do meu pai, dia dos pais, e eu no Rio de Janeiro com o filho dos outros. Foi marcante para mim. O que aconteceu? Chegou na hora de jogar, o handball você pode jogar com 7, e no mínimo com 5. Eu só tinha 5 atletas para embarcar para o Rio de Janeiro. 5. E falei, galera, vocês têm certeza que vocês querem ir para o Rio? Com 5 só não vai dar pé. Felipe Marinho, hoje um professor de educação física, capitão da equipe, chegou e falou, olha, Nilson, você vê como é que é a moral do capitão. Nós viemos até aqui, vamos até o fim, vamos perder lá. Falei, então tá bom, vamos lá. Cara, nós chegamos no Rio de Janeiro para apanhar. Chegou lá, o time deles também tinha 5. Nós metemos 10 gols de vantagem, ganhamos. Entra no carro, entra trocar de roupa no carro. Eu cheguei na minha casa ao meio-dia começando a receber a minha família. Mas foi chocante porque eu falei, poxa vida, eu estou tomando conta tanto do filho dos outros e os meus. No dia dos pais, o meu pai ali, foi marcante. Chegamos à final, como disse, nenhum dos jogos nós jogamos com o time completo e ainda perdemos a decisão por 1 gol. Para mim foi um campeonato. Mas, inclusive está aqui o troféu. A Sabec me presenteou, porque ela fechou, né, as portas, ela me presenteou porque sabe o quão importante, não para mim, mas para a equipe. E eu já disse para o Felipe Marinho, o dia que eu não estiver aqui, pode buscar o troféu que é dele, que é o capitão, é o representante do time. E me conta um pouquinho agora, vamos entrar num outro assunto importante. Sobre o handball, tem mais alguma coisa importante que você eu tenho muita falar? história. É coisa de 3 ou 4, 5 programas de podcast aqui que a gente vai fazer. Posso contar uma história bacana? Pode. Começa triste, porque foi no falecimento do nosso querido Gustavo, professor Gustavo, lá de Barra Mansa. Então, quando ele faleceu, eu assumi a equipe dele, do Marcelo Drabla. Essa história é bem forte porque representa muito a questão da educação. Então eu peguei o time, fomos jogar, treinamos e fomos fazer um jogo teste. O jogo teste tem que ser um jogo que eu possa controlar, né? Tem que ser para as 2 equipes. Eu fui jogar contra Sabec. Sabec passou por cima, atropelou. O pessoal ficou tão irritado que 3 atletas, os melhores, eram 4 bons atletas no time do Marcelo Drabla. 3 abandonaram a equipe. Eles apanharam feio. Não jogamos mais porque não é isso que a gente quer, não sei o que, tá bom. Então vamos montar uma equipe nova. Eu estava começando ali no Marcelo Drabla, tanto no handball como no futsal. Eu chamei, campanha para montar o time do futsal. Quem quer? Mas você sabe que chama mesmo. Todos os colégios eu fiz isso, tá? Não foi só lá. Apareceu gente de todo lado para jogar futsal. Falei, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos jogar vários campeonatos, mas só vai jogar futsal aquele que treinar handball. Falei, aí não quero. Falei, não, é o acordo. Quer, é assim ou não, né? Eu fiz isso em várias escolas. Por quê? Porque as pessoas conhecem o futsal, mas não conhecem o handball, então não sabem o quão bonito é.
Então, só experimenta, né? Então, tá bom, começamos a treinar. E aquilo começou a encher de gente. O primeiro jogo de estreia foi contra o Verbo Divino. Peguei logo de cara o Verbo Divino. Falei, gente, vamos treinar. Eu sabia do potencial nosso, mas eu falei, não, vamos treinar na casa deles para ver qual é. Nós fomos jogar contra o Verbo Divino, inclusive o Vinícius, o Bill, grande jogador, Gustavo Gouveia, grande jogador, eram da Sabec que estavam lá, passaram para lá, jogaram, trocaram de colégio, né? Sim. E o que aconteceu? Nós começamos a jogar e todo mundo, não precisei falar nada, porque o grande técnico que grita, que treina a equipe, ele não grita na beira da quadra. Ele só observa e troca. Aquele que está gritando é porque não treinou. Nós fizemos 11 gols de vantagem dentro da casa deles. E o pessoal, da onde apareceu esse time? Né? Pois bem, você lembra que eu falei lá atrás que 3 abandonaram e 1 não? Veio o campeonato. Eles eram sub-15, essa molecada que eu treinei. Só esse era sub-16, esse rapaz. André. Foi goleiro. Era o goleiro. André goleiro. O André não abandonou o time. E na hora do campeonato, eu tinha que escrever ou a galera no sub-17 ou sub-15. Não podia ser nos dois. Você botou no sub-17 por causa dele. Oi? Você botou no sub-17. Não, eu não pus. Eles quiseram. Eles falaram assim, não, o André nunca nos abandonou, agora não vamos abandonar ele. Eles perderam o campeonato, mas a equipe foi unida. Isso para mim, para você ver que nem sempre o troféu vale. Sim. Para você ver. Para mim é uma das maiores vitórias da minha vida, ver aquele time unido. Eles são os provocadores do nosso encontro até hoje. Sou padrinho de casamentos de alguns. Eles são uma família até hoje. E eles foram agregados depois que passaram de anos, saíram da escola, foram para dentro do Barão de Iroca, formaram o Dream Team da minha vida. O grande time que eu não precisava nem ir. O time jogava sem a presença do técnico. Era maravilhoso. Vamos lá. Vamos Vamos falar um pouquinho de xadrez agora. Vamos embora. Né? Como é que foi, quando surgiu essa vontade de fazer um projeto de xadrez em Barra Mansa? Na verdade, o Cata Preta, desculpa, o xadrez, na verdade, eu sempre dei em minhas aulas de educação física. Quando eu dava essas aulas? Quando às vezes a quadra está interrompida, chovia, eu ia para a sala de aula, eu tinha muitas coisas que podia informar, mas eu gostava de falar sobre xadrez, primeiros socorros, entendeu? Várias coisas, enfim. E isso foi promovendo. Uma diretora, a Luzia Melquiades, lá da Vila Nova, sabia que eu dava aula sabia xadrez, falou, olha, vamos dar aula de xadrez na escola, mas aula de xadrez? Então vamos. E começamos a desenvolver uma equipe. Essa equipe hoje, a maioria desses garotos são engenheiros. A maioria. Eu acho que tem um só que não é, mas a maioria nessa área. E começamos a desenvolver. Aí, com o tempo, eu com a idade já foi deixando tudo enferrujado, eu infelizmente tive que abandonar o handball. Não dava mais, porque eu praticava o handball para dar minhas aulas, não era só falar, eu estava dentro de quadra. E a idade vai tomando a gente, infelizmente. E começamos a desenvolver. O professor Ricardo Rosa o professor Ricardo Rosa era meu coordenador de educação física da prefeitura. E eles também sabem o poder do xadrez. Ele já tinha na gaveta um projeto e desenvolveu, começou a colocar nas escolas. Eu fui um dos que foi convidado para desenvolver. Eu peguei 4 escolas, na verdade. Uma delas, um dos maiores presentes da minha vida, foi ter trabalhado hoje o SEMAI. Eu dava aula para cegos. Bacana. Foram um dos maiores presentes da minha vida. Tá? Da aula, vocês me ensinaram muito, não fui eu que ensinei vocês, não. Vocês me ensinaram muita coisa, tem muita história ali. Enfim. E nós começamos a desenvolver. Aí chegou num ponto em que eu falei, mas estamos treinando, mas não tem jogos, não tem participação. E eu sempre fui motivado a isso, porque isso incentiva a pessoa a crescer. Né? Fiquei sabendo no campeonato estadual escolar aqui em Volta Redonda, quem estava sendo desenvolvido pelo professor Renato Oliveira, o meu mestre do xadrez, eu agradeço muito a você, porque você é o cara, tá? Você sabe disso. Ele estava fazendo um campeonato, eu falei, vamos lá levar a molecada para ver como é que é isso, vamos apanhar, mas não interessa, vamos aprender. E não sabia nem começar a mexer com relógio, como é que era, só sabia mexer peça, verdade seja dito, só mexer peça. Não é que um rapaz da minha equipe que foi campeão numa das categorias, Gabriel Oliveira, hoje engenheiro também, Gabriel Oliveira, lá do Paulo Basílio. E aí eu falei, gente, nós temos algum potencial aí, vamos desenvolver. E começamos a desenvolver. Aí eu fui inventar de fazer um campeonato na prefeitura.
Por isso que a minha esposa fala, eu tirei do bolso. Eu alugava a mesa, peguei peça de tudo quanto é lado, botamos 600 crianças para jogar na quadra. Ó. Foi uma loucura, até meio loucura, mas funcionou no final das contas. Aí começamos a jogar, e aí apareceu um campeonato em Paraty, outro em Coatis, outro em Três Rios. Nós começamos, vamos lá. Aí começou a ter uma seleção de quem queria jogar, não era formado. Porque o xadrez tem um negócio, você pode ter 50 atletas, não era igual ao handball que você tinha que escolher, você joga os outros em reserva. Não, joga os 50. E vão passando as fases, né? O xadrez não tem eliminatória. Você joga um campeonato, são 6 rodadas, você vai jogar 6. É um sistema chamado suíço, que você vai jogar 6 e 6 rodadas e ali dá a definição de campeão. É lindo o sistema. Tá? Então nós começamos a jogar esses campeonatos. Veio o projeto, foi crescendo, foi aumentando, e eu fui estudar arbitragem, como é que era a arbitragem, para ensinar meus alunos como é que era as regras de direito, eu tinha que ser árbitro. Eu fui estudar no Rio, o professor lá gostou do modo como eu arbitrava, porque eu tinha um poder de liderança dentro do recinto, que outros colegas não tinham, porque não tem o... Né, ser professor, a questão de ser professor. E eu caí na graça dele e começou a me chamar, você vem arbitrar comigo. Eu falei, bom, vamos embora. Rapaz, no mesmo ano eu arbitrei 2 estadual, aí veio o Brasileiro em Três Rios, me chamaram para lá, eu fui arbitrar, e no mesmo ano teve um Mundial de Xadrez Escolar, 2014. Mundial, foi a primeira vez na história do mundo que saiu da Europa veio para cá. E eu estava aqui Bacana. Preparado. Eu arbitrei o Mundial de Xadrez. Pode olhar que está na relação dos meus top ali. Arbitrar, porque você está lá de frente com o russo, com o chinês, com o coreano, o inglês, e você se comunicar, às vezes, de olhar. Tinha um cara, eu não sei o nome do país mais ou menos, mas é Turquinistão. Ele olhava para mim, a gente conversava de olhar, eu fiquei impressionado com a facilidade. E o que aconteceu? Eu estava com a equipe que estava rodando campeonatos. Nós levamos 9 crianças da Prefeitura de Barra Mansa para esse campeonato. 9. O objetivo ali era 50% dos pontos. Todos conseguiram 50% dos pontos, até mais. A equipe estava treinada. Então, eu estou contando um resumo, porque a história é muito longa. Nós tivemos vários campeonatos, 5 campeonatos brasileiros nós já participamos. Qual que era a faixa de idade dessas crianças lá? Do nosso projeto? Nós tínhamos crianças de 6 anos até 18. Hoje de manhã, um rapaz me parou na esquina, eu estava passando de moto, ele me viu, eu estava barbudo, eu não reconheci. É o Renan. Nilcinho, cadê o xadrez? Eu quero voltar a jogar. Eu falei, meu amigo, vamos procurar e tal. Eles até hoje me param querendo voltar. Já são adultos com família. O projeto Barra Mansa acabou, né? Não tem mais... Não é, acabou. Não é o xadrez em si. É que na prefeitura existia aulas de esporte, como todas as escolas tinham, você sabe disso. Mas a prefeitura é um negócio forte. E nós tínhamos lá aula para todos os esportes. Quer dizer, o professor de educação física podia treinar voleibol, montar a equipe, mas ele tinha aula para aquilo. Do handball, do basquete, e tínhamos também o xadrez. Essas aulas acabaram por vários motivos, inclusive por causa da pandemia. E acabou que o projeto também se encerrou. Não voltou, né? Também a situação de eu ter me aposentado também influenciou, não posso negar. Sim. Não posso negar, mas também teve essa influência. E infelizmente acabou por aí. Ô Nilson, estou vendo aqui no nosso script, aqui na nossa colinha, né? Colinha? Que você já trabalhou em vários lugares, né? Sim, muito. Auxiliar de contabilidade, balconista de charutaria. A charutaria era do meu avô. Aquela da história. Bacana, representante de cosméticos, buffet em Volta Redonda. Também. Banco de empregos, professor de academia de ginástica. Muito, foi a primeira. Batata frita, qual batata frita é essa? Não, a gente minha esposa e eu começamos a fazer batata frita em pacotinho, cara. Bacana. Para vender, botava em cantina de colégio, né? Essa minha esposa é batalhadora, cara. Porque ela não é meu braço, é minhas pernas e meus braços, cara. Não, sempre nisso, em todos os lugares que a gente encontra, ele sempre fala bem da mulher. Sim. Acho que é a primeira relação que quem tem que o marido fala bem da mulher. Não, minha esposa. Eu não presença posso... que existe isso aqui, né? Existe isso. Minha esposa é o amor da minha vida, ela sabe disso. E você não sabe a influência que ela tem, porque toda vez que eu chegava em campeonato, eu já tive campeonato, jogos escolares de Barra Mansa, com 27 equipes. Como é que você faz para botar camisa para todo mundo? Eu comprava algumas camisas, eu ganhava, tive patrocinadores, muita gente me ajudou, mas cheguei a ter 13 jogos de camisa em casa. Eu chegava em casa, ela lavava todos. No dia seguinte, para as crianças usarem, estavam todos limpos.
Eu lembrava. Não é, E aquele não é algodão, parceira? Não é né? parceira? Aquele de algodão que Ele dava um CC do caramba. Não, né? nunca reclamou. Mas tem essa questão do CC, já tem até uma história, mas ela nunca reclamou, não. Ela sempre limpou, deixava limpo, porque ela sabia, meu filho não pode ser maltratado. Dos outros, Não, sempre cheirosinho. dos outros, Dobradinho. dobradinho. Lembra disso aí? Dobrado. Num saco bege. Né, Também que botava, tinha. Lembra disso aí? Aí pegava as camisas para dar pro pessoal. Tudo dobradinho, passadinho, cheirosinho. Tem uma passagem de um rapaz que chegou pra mim num jogo, eu tava contra o adversário, ele chegava, saía e voltava assim, não conseguia marcar o cara, ele voltava assim, não dava pra marcar o cara. Eu falei, por quê? O cara tá usando a camisa 5 jogos seguidos, tá fedido, ele mesmo não tá aguentando, como é que eu vou marcar ele? Você vê. Mas era o trato da minha esposa com os alunos, também merece todo o nosso respeito. Meu coração sabe disso, que tudo tem a ver com o nosso trabalho. Ô, Nilcinho, outra coisa também, quem tá contando aqui umas coisas que eu conheço bem o Nilcinho, isso aí já tem amizade que já vai desde 92. Eu nem sei de quando. Tem um O troféu de madeira lá, que tem o meu nome lá, eu acho que. Tem um troféu de madeira lá, né? Esse Era não da veio, escolinha, né? não, Esse não veio, não, não né? veio. Não, Esse troféu não. das escolinhas, né? Das escolinhas, Tem o nome lá. cada ano tinha um grupo que formava e eu botava o nome da galera lá. Você sabe que tem gente que me cobra que não tinha o nome lá? Né? Tem, mas é porque não era de específico. Sim, né? sim. Acho que o meu era 94, se não me engano. Não lembro. Muita acho que gente. o meu era 94, Graças tava a lá. Deus E imagina eu era criado em apartamento, morava em apartamento. Né? Não corria, não jogava bola, fazia nada. Eu ficava enfiado dentro do apartamento. Primeira coisa que eu fui fazer quando eu entrei nessa beca foi ir pra escolinha de handball. Era. Então, assim, não jogava futebol, não jogava nada, não era esportista. Né? No final, eu saí jogando praticamente tudo, né? Lá da Sabeca, né? Eu tenho que salientar aqui que a minha guru, minha mentora, a professora Rosângela Ferreira Maia Salgado, já desencarnada, infelizmente, me incentivou muito no meu trabalho e me levou para a Sabec. E acreditou muito no meu trabalho e eu tenho muito a agradecer. E a escolinha, ela me ajudava muito, cara. Muito, muito mesmo. Eu devo muito a ela também. A Sabec, agora falando de uma colégio paixão, aqui, a Sabec foi uma grande pena em Barra Mansa, tá? Foi. Tu sabe que o colégio Sabec ele era diferente dos outros colégios particulares, né? Sim, era diferente. Era diferente, era uma família, né, o pessoal ali. O colégio apoiou muito o handball de várias formas, inclusive teve muitos alunos, o meu advogado mesmo já falou para mim, sim, eu sou advogado também porque eu fui para a Sabec e eu tive uma educação que eu não ia conseguir na escola pública. E eu fui para lá por causa do esporte, que a Sabec me deu um desconto, eu pagava com desconto. E eram vários, não eram um só, eram vários. Né? E a Sabec deu essa oportunidade, eu tenho muita gratidão. Eu saí da Sabec, porque a Sabec não me deu desconto. Tanto é que eu tenho assim, N histórias daquele time do Barão de Heroca. Era um time que não precisava da minha presença para jogar. Não precisava. Era um time maço. Entendeu? Tanto é que o Dream Team da minha vida foi ali. Cada escola que eu passei, eu vou até entrar nesse gancho, cada escola que eu passei teve algum trabalho bacana. E eu não sei se vou lembrar de todos aqui, né? Mas por exemplo, o Leonísio, que era um colégio com 4 salas de aula, nós participamos do G-Banca Jogos Barra Mansa, disputando com os grandes, e nós fomos o 5º melhor colégio, na frente até da Sabec. Sim. Né? Era um grande trabalho. O Barão de Heroca foi o Dream Team. O Sabec foi onde eu aprendi a ser professor, porque eu fui aluno ali, foi o meu primeiro emprego, eles me deram a oportunidade onde eu cresci, ganhei nome, porque o nome é importante. Né? O Marcelo Drabre, eu fui aluno do Marcelo Drabre, tem várias histórias lá também, eu tenho grandes recordações. E onde mora o meu coração? Eu vou falar para vocês, é o Paulo Basílio de Oliveira, na Vila Nova. Meus queridos da Vila Nova, vocês sabem muito bem o quanto eu dei de minha vida para aquele colégio. Fui presenteado também por muitas histórias. Inclusive tem um troféu aqui que tem o PBO, que está na minha casa lá, que nós somos pentacampeão dos Jogos Abertos, Jogos da Prefeitura. Né? Mas é tudo fruto de trabalho. Não era para ser campeão, mas o time tinha qualidade. E tudo com carinho. Então, hoje eu vou na Vila Nova, até hoje eu vou na Vila Nova, o pessoal me recebe com muito carinho lá. Eu fui muito feliz em todos os colégios que eu participei, mas cada um tem uma história diferente. Isso mesmo. Eu lembro da rivalidade dos colégios, né? Que a gente jogava. Era lá. Bacana. O Sabec chegou, sempre eu falo isso, ficou com 45 jogos sem perder. Você tem uma tarde assim em casa, que era chato pra caramba. Aqui, você está falando, mas do encontro, da galera do encontro, tem no grupo do WhatsApp e tudo. Não é ex-aluno que só está lá, não.
muitos atletas e muitos adversários. Sim, sim. Porque dependemos dos adversários para ter alguma coisa. Nós perdemos muitas vezes, ganhamos algumas vezes, mas a história é contada dessa forma. Era bacana, né? Nós temos grandes adversários. E eu teve um campeonato em Barra Mansa em 99, de handball, foram 6 equipes inscritas. Verbo Divino e as outras 5 eram minhas. Eu ficava mais na arquibancada assistindo, porque quando um contra o outro, só entrava na quadra para jogar contra o Verbo. Né? E você vê, para a gente ter um grupo desse, né, montar uma seleção para essa época jogar para outros lugares, era até muito simples. Mas a gente depende dos adversários. Aparecem inúmeros grandes adversários que são nossos amigos hoje. Assim, é difícil mencionar porque eu vou esquecer algum. E a gente está lá no grupo de encontro, muitos adversários participando, porque a família é do handball. O handball, handball, falo de handball por causa disso. Eu joguei futebol também, joguei muito também, esporte, vôlei. Mas igual handball não teve, não. Handball, o pessoal que jogava contra a gente lá, que a gente jogava lá, Sabec, contra o Marcelo Drabe e tal, que a gente não era amigo, né? Só encontrava nos jogos. Sim. Né? Mas você passa na rua até hoje, o cara, Cata Preta. Não, mas você conversa com o rapaz. Aliás, é difícil até chamar de Eduardo, Ninguém né? me chama de Eduardo, nunca Cata Preta. Cata Preta. Aí você cumprimenta o cara, tá na fila do banco, tá jogando handball ainda. Uma coisa assim, tô com 40 anos, 179 quilos, e os caras, vai jogar handball, hein, velho? Nós fomos videogame, né? Já que jogar handball, não tem como jogar. E me conta também, não sei, se foi homenageado lá em Caxias por um torneio de... ele tinha que puxar essa, né? Tem que falar, né? Não, um dia eu recebo uma mensagem, na época do Orkut ainda, né? Foi na época do Orkut, né? Olha, eu não sei nem que ano que foi. Uma mensagem aqui, tem um campeonato aqui em Duque de Caxias. Eu falei, campeonato? Que é isso? Eu fui olhar o nome do campeonato, o campeonato de handball, professor Nilson Abrantes. Que maluco botou meu nome lá em Duque de Caxias? Fui olhar, Eduardo Cata Preta do cabeça. Cara, mas projeto, cara, eu fiquei assustado, mas ao mesmo tempo vai descer, poxa, uma homenagem dessa numa cidade que ninguém me conhecia. Chegar lá, quem é esse cara? Não sei, é o meu professor. Cara, mas o mesmo cara que me convidou para vir aqui, né? Vou puxar saco, né? Mas vou falar. Mas é o carinho, eu sei que é. Assim, poxa, o que aconteceu? Eu tava em Caxias, aí quando cheguei em Caxias, eu morava sozinho lá no Rio. E quando você mora sozinho num lugar assim, muito longe da família, é sofrido, né? Que você fica, né, com saudade de todo mundo e tal. E eu fiz uma amizade com uma rapaziada lá, e na época eu fazia enfermagem no Rio, faculdade de enfermagem, tinha 3, 4 homens, tudo era mulher. Então, assim, não tinha como jogar futebol, não tinha como fazer nada. Mas esses 3 amigos que eu arrumei lá, 2 falaram assim, pô, joguei handball no colégio, não sei o que, eu joguei, mas eu vou jogar onde aqui? Só tem mulher aí, como é que a gente vai fazer um time masculino para poder fazer isso aí? Aí tinha um time da medicina na faculdade e tal, que não deixava ninguém entrar, que tinha aqueles negócios. Então vamos fazer um negócio, vamos anunciar no Orkut, tinha um Orkut na época, né? Vamos anunciar no Orkut então que a gente está pedindo pessoas que moram em Caxias para poder jogar handball. Para quem não sabe, o Orkut é o antigo Facebook. O antigo Facebook. Aí eu botei lá no Orkut, no outro dia, cara, tinha na porta do ginásio de Caxias lá, tinha o quê? Tinha umas 700 pessoas. Era uma coisa assim, para jogar handball. Para jogar handball. Nem bola a gente tinha. Aí parecia uma cabeçada de gente. Então a gente começou a jogar handball e veio a ideia de... Tinha um amigo da escola na época, acho que era amigo da escola que chamava o projeto, que o secretário de saúde falou, pô, vocês estão fazendo um negócio aí. Muita gente era de pessoas de situação financeira muito ruim, né? Aí falou assim, poxa, vamos fazer aqui então um projeto para as escolas municipais, isso aqui e tal, vocês tocam? Falei, então vamos então. Chegou a dar 100 e poucas pessoas jogando handball, cara. De Guadalupe, de Niterói que ia para lá, de Caxias, Belford Roxo. Então assim, virou um projetão gigante. Tinha uns jogadores lá que jogaram no Vasco, Vasco, Flamengo. Mas Barra Mansa já teve time bom, teve time bom. Então, assim, todos esses times lá, aí a gente pegou e falou assim, pô, eu contando a história que eu joguei handball, que a gente tira aquela onda, artilheiro de tudo, né? Esse campeonato de colégio. Então vamos botar o nome do time de Fênix Handball Caxias. Eu peguei e falei assim, pô, então vamos botar então, Renascido das Cinzas. Porque o Wallace também, até o Wallace, vou lembrar dele aqui agora, o Ito. Né, que o Wallace falou assim, também joguei handball por não sei aonde, não sei o que e tal, então vamos fazer o projeto. A gente fez o projeto, deu certo. Prefeitura pagando ônibus, pagando isso aqui. A gente veio jogar na época o Tato estava treinando o Sabec. A gente veio jogar aqui na UBM. Eu vim ver esse jogo. Então, pagaram ônibus, uniforme. Então, assim, a gente ficou totalmente... O projeto era muito bom na época, né? A gente recebia salário, cara, para poder estar lá. Imagina, para poder fazer um negócio...
alimentação, o colégio dava. Então, assim, o pessoal ia jogar handebol, tinha alimentação. Então, é uma outra realidade que aqui em Barra Mansa não tinha, né? Então, assim, muito diferente. Então, muito diferente. Muito diferente. Então, a gente fez o quê? Foi disputar o Campeonato Carioca. Vamos disputar o Carioca aí. A gente foi disputar o Carioca. Ficamos em vice-campeão do Campeonato Carioca. Eu lembro que eu machuquei num jogo antes lá para poder jogar. Eu fui o treinador lá. Aí a gente pegando, lembrando, não sei o que tal. Aí eu como treinador xingando todo mundo, igual o Nilcinho ficava na beira do campo. Na verdade, seu filho, só que xingava, agarrava naquelas calças Aí você sentiu que era aquela calça Adidas dele, lá ele agarrava assim, ficava quase querendo bater nos outros. Aí falou assim, vai ter um campeonato, vamos fazer um campeonato, cara? Eu me senti o Nilcinho, né, treinando a galera. Vamos fazer um campeonato, mas eu queria homenagear o professor que me ensinou isso, não sei o que tal. Falei para todo mundo no projeto, tá todo mundo sentado, antes a gente sentava todo mundo na quadra para poder bater um papo. Aí todo mundo falou, não, pô, bacana, então vou botar o nome, não sei o que tal. A gente criou o torneio na época do projeto, né? Deu 8 ou 10 times, foi uma coisa assim, absurda, cara. Um negócio gigantesco que teve lá. A gente ganhou o patrocínio pro troféu, pra medalha. É um evento que foi no coisa lá, a gente botou o nome de torneio, de primeiro torneio, Copa Nilson Abrantes de handebol. Aí eu abro lá na rede social e na internet tá o meu nome. O que é isso? Aí a gente pegou e foi pro Nilson, vou homenagear você aqui e tal. E acabou que teve o campeonato, foi bacana, funcionou. Assim, nos tops da minha profissão, com certeza foi um dos maiores presentes que eu recebi. Bacana, né? Nossa, mas isso aí. Ser lembrado sempre. O momento de ser lembrado está vindo aqui, representando até muitos colegas, cara, que são excelentes profissionais, está aqui representando vocês também. Sendo lembrado por aluno é a melhor coisa do mundo. Então, mas assim, eu acho que agora a gente está perto de encerrar, né? O programa nosso, infelizmente, não é tão grande, né? Para poder contar tanta história assim. Mas aqui, está aqui hoje, para quem está vendo, a galera do grupo lá, o pessoal. Galera aí. Que aqui, igual eu falo assim, o nosso podcast vai, claro, fica solto no YouTube, para o mundo inteiro ver isso aí, né? Mas é uma coisa que a gente fez. O nosso podcast é feito para a gente mesmo. É um programa que a gente fez para homenagear as pessoas que a gente gosta, para rir, bater papo, brigar com os outros aqui. Quase que saímos agora aqui. Não, brigar, né? Então, assim, a gente faz um monte de coisa, mas homenagear as pessoas que passaram pelas nossas vidas também, isso aí. E vocês aí, galera que tá vendo em casa aí, que vai no encontro do Nilcinho, que já foi ex-atleta dele, que em Barra Mansa tem bastante, Volta Redonda, até nos Estados Unidos, no Barizona, né? Barizona tá lá. Barizona. Essa galera toda que tá aí. É bacana, né, cara? Alemanha, tem gente que tava na África. Pô. Aliás, aconteceu isso no final do ano. O Barizona sempre participa do nosso encontro via internet. Sim, né? sempre. Aí eu encontrei, ele vem sempre no final do ano a Barra Mansa. Aí eu converso com ele, Barizona, eu nunca fui na sua casa. Como não? Ele sempre estava na internet, eu não me toquei nisso, né? Ele sempre estava presente, mas ele nunca tinha ido. Então vamos lá em casa. Dia 24 de dezembro estava lá em casa, junto com alguns outros, né? Apareceram, postaram que estava lá em casa, começou a aparecer gente, né? Assim, aí eu falei, até hora, gente, minha família está chegando. Se não mandar, não sai não. A molecada vai ficando, sabe? Mas minha casa também é parte da família. Mas é maneiro assim que eu falo, porque você, como professor, eu posso falar que você foi totalmente realizado. Assim, fui uma das maiores bênçãos que eu recebi na minha vida, ter sido professor. Tentei fazer o meu melhor possível, errei muito, acertei muito também, a gente tem que aprender com os erros. Só errou quando você me tirou daquele jogo. É verdade. Ali eu errei. Não lembro da derrota, só lembro das vitórias, enfim. Mas foi uma bênção da minha profissão, porque hoje eu recebo um retorno que só quem é professor sabe. Os meus colegas professores sabem como é que é. E Nilcinho, as portas vão estar sempre abertas aqui, entendeu? Claro que tem mais na verdade, tem mais um monte de coisa, a gente pode fazer um podcast /2 aí depois. Nossa, aí, né? Tem bastante assunto para poder contar, mas sim, mas eu acho que aqui foi um resumo pequeno, né? Porque, na verdade, são mais de 30 anos, né? 39 anos, né? É porque quando eu comecei não era professor, mas não precisava ser para ser técnico na época, né? Em 1980. Eu ainda era estava no segundo ano do ensino médio. E comecei ali, como técnico de um clube. Aí peguei a paixão, comprei jogo camisa, eu era o dono do jogo camisa, então era o dono do time. É isso aí, né? Quem tinha a bola, a camisa, aí, mandava, né? Mas aí fui fazer faculdade e aprendi muito. Muitos colegas da faculdade também me ajudaram, porque eu aprendi muito com o pessoal de São Gonçalo, principalmente. Foi bacana. Essa profissão, quem é profissional de educação física sabe o quão lindo é. Maravilhoso. Não, bacana mesmo.
E eu quero agradecer você que está assistindo o nosso programa. O Bernardo falou pra caraca hoje. Não, hoje eu Né? tô O aqui Bernardo hoje aprendendo. falou aqui, Não, hoje pra não, caraca. Aqui, né? Eu tava aqui ouvindo as histórias, eu tava pensando aqui como é que é importante ter um mestre, né, na nossa vida, né? Eu tive vários bons mestres. Eu posso dar licença de citar alguns outros, que eu falei da tia Rosângela, né? O Paulo, que eu não sei o sobrenome do Paulo, mas eu vou entrar em contato com ele, que eu descobri que ele mora em Rio das Ostras. O professor Neomar Rezende, falecido, foi um grande mestre da minha vida, cara. Vocês não têm noção o quanto aquele homem me ajudou a entender a vida, já professor, né? A professora Moema Kies, que mora no meu coração, ela sabe muito bem disso. O Luiz Alexandre, nós perdemos agora na Covid, nós perdemos ele lá de Santa Rita de Jacutinga, um grande mestre também. Eu tenho outros tantos, né? Mas, enfim, eu tive muita gente que me ajudou, anjos da guarda na minha profissão. Eu tenho muita gente. Sim. Sem contar minha esposa, né? Lógico. A esposa sempre falar, tá? Chega em casa, tá aqui, chega em casa apanha. Ela tá fazendo Chega em casa, vai comer comida fria. Mas, assim, obrigadão pela presença mesmo. Obrigado tá? a vocês, de coração. Aí tá? pra o que deve Parabéns pelo programa de vocês, maravilhoso. Tá tocando. O Bernardo é figurante, veio como figurante hoje aqui, só pra poder falar. Hoje eu tô aqui aprendendo, ouvindo a história aí do grande professor que eu não conhecia, né? Sim. O legal do podcast é isso, né? Exatamente. Eu tava pensando aqui, nossa, cara, como é que é importante trazer pessoas que a gente não tem nem noção do quão importante foram na vida de outras pessoas. Importante dizer também, né, que mestres e instrutores que levam essas dádivas para a vida das pessoas, que você mesmo falou, trouxe... Como é que você falou, rapaz? Você ficou tanto tempo sem falar que você não, você é tá porque ele falou ali. Perdi o fio da meada. Mas você está falando aí, o grandes mestres, eu não me considero. Eu acho que eu tive uma oportunidade divina. Eu sou muito cristão. Uma oportunidade divina. Toda profissão tem sua responsabilidade. Vocês aqui têm uma responsabilidade. Vocês estão transmitindo. Vocês podem transmitir coisas boas ou não. A maioria das coisas não são boas, mas a gente está tentando. Eu espero que você... Não, eu lembrei. Lembrou. Liderança. Ensinar liderança. Isso foi importante na vida de vários dos seus com alunos, certeza, eu imagino. Com certeza. Né? Pior que é verdade, você falou uma coisa, observando todo mundo da galera ali que era um dos capitães, né? E capitães, agora português, agora aqui, né? Então, todo mundo que era, né? Todo mundo teve a oportunidade de passar pelo capitão, até porque é importante. A questão do sistema de escotismo é mudança de capitão, mas desde que o outro tenha saído para que ele não fique oprimido. E isso dá um poder de liderança. Volto a dizer, querem aprender alguma segunda faculdade de educação física, procurem o movimento escoteiro, tá? Não ganha nada. Eu achei interessantíssimo. Procurem, cara, vocês não... É um mundo maravilhoso, é um mundo absurdamente maravilhoso. Até para a nova geração, né? Sim, Renato Nunes é o chefe de escotismo de Barra Mansa. Não, Renatão. Do handball, meu canhoto do handball. A esposa dele é que é líder, mas ele, cara, ele não está matando. Geralmente quem manda em casa é a esposa. Não, mas ali, sempre a esposa que é o líder, né? Ali os dois estão fazendo uma parceria. Vocês estão de parabéns, o trabalho de vocês é incansável e só de você ver as crianças que estão tendo desenvolvimento ali, estão de parabéns. Procurem um chefe escoteiro. Temos aqui em Volta Redonda um grande chefe há quase 50 anos, o Bertier. Procurem o Bertier aqui em Volta Redonda. Vocês vão ter uma grande faculdade e de graça. Isso aí. Fico com Deus. Obrigado a vocês novamente. Pela presença. Vocês parceiro aqui também, tá? Até a próxima. Se Deus quiser. Obrigadão, gente. Um grande abraço, gente. Beijo no coração de todos.